Salve aluno lá, aqui professor Vitor Hugo aqui para mais uma aula de atualidades, a aula que é mais pedida aqui por vocês, há muitos pedidos de aula de atualidades. Estamos começando 2024 com a nossa temporada de aulas de atualidades e hoje um assunto muito quente, um assunto do momento, um assunto que você já deve ter ouvido comentar, já deve estar curioso, que é a inteligência artificial. Por mais que pareça, e aí para muitos de nós aí, nós que eu digo, quem é da década de 90, né? Que cresceu assistindo filmes de ficção científica e via algumas coisas que já estão acontecendo, isso não é tão assustador. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nas possíveis aplicações dessa nova ferramenta, isso chega a nos assustar sim, porque pela primeira vez estamos discutindo uma tecnologia que vai muito além daquilo que o ser humano imaginava num tempo muito curto. Ou seja, estamos conseguindo programar inteligências artificiais que conseguem atividades complexas, atividades que nós achávamos que somente a inteligência humana era capaz de executar. E é isso que nos leva ao novo momento da atualidade de falar desse assunto da inteligência artificial. Então, dentre os assuntos que nós temos em 2024, esse é um dos assuntos mais quentes. Nós estamos ouvindo muito falar na mídia sobre a inteligência artificial, nós estamos vendo agora o processo de regulamentação dessa tecnologia para a questão das eleições, uma preocupação muito grande do que tipo de repercussão pode ter o uso dessa ferramenta em momentos como eleição, que tipo de risco pode acontecer, e também as questões relacionadas ao mercado de trabalho. Como que vai ser, qual vai ser o impacto que vai causar no mundo do trabalho, no emprego, essas novas tecnologias que podem substituir novamente milhares de centenas de trabalhadores. E aí vai ser possível realocar esses trabalhadores? Além do que, a inteligência artificial também chegou em áreas como a área da indústria cultural, da produção cinematográfica, né? Tivemos aí uma greve que nós vamos comentar também de roteiristas e de atores contrários ao uso da inteligência artificial como um modo de substituir, né, os atores, os dubladores, os roteiristas. E aí nós já temos tecnologias como o ChatGPT que escreve um roteiro e outras que já produzem um vídeo a partir do roteiro. Então logo vai ser possível cada um de nós aqui fazer um filme e assistir. E aí nós vamos ter um novo momento no consumo da indústria cultural. Então tudo isso que eu estou falando aqui está no campo da especulação, de uma especulação real, né? Que a inteligência artificial nos traz essa reflexão daquilo que pode ser possível aplicando essa tecnologia. Então temos um novo momento, precisamos avaliar esse novo momento. Como toda novidade, tem pontos positivos e pontos negativos. Então a aula de atualidades de hoje é para a gente conseguir refletir como que a tecnologia da inteligência artificial vai impactar na sociedade contemporânea. O que nós podemos esperar dessa tecnologia? Primeiro, a questão conceitual, né? Inteligência artificial tem sido uma das áreas de tecnologia mais dinâmica e inovadora nos últimos anos, com impacto significativo em nossa sociedade. Nesta aula vamos explorar os avanços recentes e as práticas e os desafios relacionados à inteligência artificial. Então, a primeira coisa, temos que entender que já é realidade, ou seja, todos nós já estamos ou usando ou sendo impactados pelo uso de alguma inteligência artificial. E aí nós vamos começar a aula de hoje relatando alguns exemplos do seu cotidiano ou de alguma atividade que você talvez até já pratique que use inteligência artificial. Então vamos ver como isso acontece já no dia a dia, na realidade concreta. Se você tem um celular com assistente virtual, e quase todos eles já têm essa tecnologia, né? Os celulares já vêm com isso de fábrica. Então você tem uma inteligência artificial, ou seja, aquela assistente que te responde com uma voz que é programada para responder uma série de perguntas, e não é só perguntas simples, né? Você pergunta algo mais complexo, ela te dá uma resposta mais complexa. Então isso demonstra ali o princípio da inteligência artificial, ou seja, ela resolve desafios. Ela não é pré-programada a simplesmente responder alguns comandos. Ela é treinada para responder problemas que você coloque diante dela. Então o assistente virtual é um bom exemplo de aplicação de inteligência artificial que nós já estamos vivendo no nosso dia a dia, que você já usa e que é uma realidade. O segundo uso da inteligência artificial que já está afetando a sua vida é a recomendação de conteúdos que é utilizado por plataformas como a Netflix, Spotify, YouTube e Amazon. Todas essas grandes empresas, elas já utilizam inteligência artificial para conseguir te recomendar aquilo que você mais gosta. Então, baseado nos filmes, nas séries que você assistiu, a Netflix consegue te propor algo semelhante para que você continue consumindo na plataforma e continue pagando a mensalidade. Assim como vai fazer o Spotify
para te oferecer artistas parecidos com aqueles que você ouve, para que você continue ouvindo e continue pagando plano, e idem o YouTube. Então nós temos aqui o mesmo mecanismo de certa manipulação do consumo, né, podemos dizer assim também, mas que já é um uso da aplicação de inteligência artificial, que consegue causar o que a gente chama de efeito mordomo, né, oferecendo a você exatamente aquilo que você já quer consumir. E isso, claro, é um fator muito forte de convencimento de que você precisa continuar consumindo aquele conteúdo. Então já é um uso da aplicação da inteligência artificial que talvez você nem perceba, mas tem ali uma inteligência por trás, é uma inteligência artificial, ok? Uma outra aplicação da inteligência artificial que já está acontecendo são os veículos autônomos. A Tesla e outros veículos que já possuem um mecanismo de inteligência artificial que dirige, ou seja, que consegue manusear um veículo de forma autônoma sem que o condutor esteja exatamente ali no comando do controle. Então, nós temos já essa questão aqui como realidade, muitas pessoas já usam, já aplicam, por mais que não seja um uso tão comum e tão habitual, né? A maioria dos carros ainda não tem essa tecnologia, mas nós já temos isso aplicado em alguns veículos e sendo usado aí por vários lugares do mundo. Alguns programas que fazem tradução automática, ou seja, né, estamos aí avançando também em tecnologias que conseguem traduzir de forma simultânea a idiomas diversos. Então aqui nós temos tanto plataformas mais usadas como o Google Translate, como outras também, que tem já esse princípio de fazer uma tradução quase que simultânea, assim como nós já temos também programas que possibilitam uma dublagem da sua língua, da sua voz em outra língua, né? Ou seja, utiliza uma ferramenta de inteligência artificial que utiliza a sua própria língua para dublar você mesmo falando em uma outra língua. Então isso também vai ser um novo momento, né? Essa tecnologia está sendo testada e bem possível que ela vai chegar em breve e ela vai causar um impacto muito grande, por exemplo, como eu disse, no cinema, no mercado de dublagem. Muita gente acredita que é o princípio do fim da dublagem como nós conhecemos. Quando o próprio artista puder simular a sua própria voz em uma outra língua, meio que vai se tornar meio opcional usar, né, uma dublagem. Então isso aí pode causar impacto também na produção cinematográfica, como eu disse. Mas também no nosso convívio cotidiano, né? Imagine a possibilidade de poder conversar com pessoas do mundo todo e ter uma tecnologia que traduz de forma simultânea essa conversa, que está sendo aplicada também nos óculos, né, de realidade virtual. Em breve vai ser bem possível utilizar essa tecnologia. Assim como algumas mais simples, como a inteligência artificial, que filtra no seu e-mail, se você tem Gmail, entre outros e-mails, ele filtra ali tudo aquilo que é spam, né? Tudo aquilo que é considerado de risco, é jogado ali em uma área específica do seu e-mail, ou seja, aquilo ali já é uma inteligência artificial também, que seleciona os e-mails que têm risco de ter ali um vírus ou algo do tipo, e já seleciona como spam e joga para uma pasta específica. Então aqui também há uma aplicação de inteligência artificial que muitas vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia. Um outro uso da inteligência artificial que tem sido ampliado e que é muito importante é usar a inteligência para detecção de fraude. Então nós temos algumas fraudes digitais que são feitas hoje, né, com o uso rápido de dados de diversas formas, que podem ser evitadas quando você contrata algum tipo de inteligência artificial que filtra todos os contatos que você tem. Então aqui essa inteligência artificial, são várias que têm essa possibilidade, ela também é uma novidade positiva dessa tecnologia. Você poder evitar golpes, mas também é possível utilizá-la para dar golpes, aplicar golpes. Então, como eu falei, a tecnologia em si ela é uma ferramenta. Como nós vamos usar a inteligência artificial, aí é uma questão ética que tem que ser discutida, nós vamos falar também na aula de hoje. A tecnologia em si ela é só uma ferramenta. A gente pode usar ela para o bem, como nós estamos vendo várias aplicações positivas aqui, mas nós vamos ver que ela também está sendo usada já para diversas questões preocupantes e problemáticas, que é uma questão ética que a gente precisa refletir sobre a inteligência artificial, ok? Mas ainda nos pontos positivos, talvez um dos mais talvez um dos pontos que mais gera entusiasmo diante dessa nova tecnologia é esse uso aqui, o uso da inteligência artificial na assistência médica. O que a inteligência artificial possibilita? Que amplia a inteligência humana, né? Não que substitui, mas amplia. O ser humano ele é capaz de fazer análise de dados, obviamente. Então o cara que é médico ele vai analisar vários dados sobre o paciente que vai levar ele a um diagnóstico de uma doença, certo? Esse procedimento de análise de dados ele vai levar tempo, obviamente, vai ser um processo muito mais demorado quando é feito pela inteligência humana, por mais que a inteligência humana é capaz de fazer. Agora,
A assistência médica aqui proposta pela inteligência artificial é de acelerar o processo de análise de dados. Ou seja, a inteligência artificial seria capaz de analisar milhares de dados de milhares de pacientes e promover milhares de diagnósticos se ele conseguir ter acesso a esses dados. Então a gente pode treinar uma inteligência artificial para saber qual é a convalescência, né? Quais são os sintomas que podem levar a certas doenças e juntando os exames com os sintomas e com o diagnóstico, com as informações que ele tem daquele paciente, cruzando esses dados, dando um diagnóstico rápido e preciso, tal qual como o médico faria. Então essa possibilidade é uma possibilidade que tem gerado muito entusiasmo da aplicação médica da inteligência artificial, de que isso pode gerar diagnósticos mais rápidos e precisos e que isso pode acelerar os tratamentos, diagnósticos e pode salvar vidas. Então isso aqui é uma aplicação muito positiva que está sendo experimentada dessa tecnologia. Além disso, nós temos usos mais simples, né? Como os chatbots. Os chatbots são aqueles robôs que estão respondendo a gente no WhatsApp. Quase toda empresa que a gente fala hoje não tem mais um certo atendimento, como a gente tinha antigamente chamado SAC, né? Um serviço de atendimento ao consumidor, mas geralmente tem um robozinho que te responde com respostas automáticas e prontas, mas a função dele é essa, né? A função dele é oferecer uma resposta rápida ali, mesmo que não tenha uma pessoa do outro lado te respondendo. O chatbot também é uma outra aplicação bem interessante, tem sido muito usada por diversos tipos de negócios e empresas, ok? Então, como nós vimos, quais são os principais avanços, sintetizando aqui os avanços relacionados à inteligência artificial? Nós temos avanços na área da saúde, como eu falei, diagnóstico pode ser acelerado e mais preciso. Nós temos avanços nas finanças. Essa mesma capacidade de cruzamento de dados, de análise de dados, pode ser muito positivo do ponto de vista do controle financeiro e das possibilidades de previsão de ganhos e da possibilidade de análise de mercado que essa tecnologia pode trazer aí de novidade. Além da aplicação na educação, na personalização do aprendizado, uma tutoria virtual, algo que possa melhorar também o aprendizado. A indústria também vai ser impactada com a inteligência artificial, nós temos a automação dos processos, ou seja, hoje nós já temos empresas quase que totalmente operadas por robôs, ou seja, você consegue, por inteligência artificial agora, treiná-los para que eles cooperem em funções e consigam fazer processos que antes somente o ser humano conseguia fazer por etapas. E o meio ambiente, né? A gente pode utilizar a inteligência artificial está sendo usada já, né, para monitoramento de recursos naturais, como o desmatamento e a previsão de desastres também, né? Analisando, como, por exemplo, com a imagem de drone de satélite, a inteligência artificial consegue prever padrões de possíveis desastres. Isso pode nos colocar em uma situação mais precisa de evitar que as pessoas sejam atingidas por esses desastres. Então, todas essas possibilidades são maravilhosas. Então, a gente não tem que ter medo totalmente da inteligência artificial só porque ela tem algumas aplicações perigosas. Nós temos aqui um universo de possibilidades que essa tecnologia nos traz agora. Como eu falei, nós temos também desafios. Toda novidade nos traz possibilidades maravilhosas e nos traz desafios. E principais desafios que eu separei aqui são os desafios éticos. Porque quando a gente fala de inteligência humana, geralmente a gente fala também de uma responsabilidade humana, né? Então nós temos ali uma pessoa que geralmente é responsabilizada quando há um ato que fere a ética, a lei, o costume, a moral. Agora, quando a gente está falando de uma inteligência artificial, a gente não tem ainda muito bem definido até que ponto a responsabilidade de quem programou aquela inteligência artificial, até que ponto aquilo é somente uma resposta da própria inteligência artificial. Ou seja, ainda não temos uma reflexão ética muito aprofundada sobre quem responde por uma falha, por exemplo, dessa inteligência artificial. E pode acontecer. A falha humana do médico, o médico responde, né? Ou seja, o médico, se ele fez um diagnóstico errado, esse diagnóstico errado pode levar o paciente à morte, isso é um erro médico. Pode ocorrer de ter erro médico? Pode. Agora, e caso esse erro for pela inteligência artificial? Quando a gente tem um acidente, o acidente é um erro mecânico ou humano. Então, quando o ser humano avançou o sinal vermelho, ele escolheu avançar o sinal vermelho, ele está errado. Agora, e quando a inteligência artificial avançar o sinal vermelho, um carro autônomo? Que foi aquilo que a gente viu, a possibilidade que já é maravilhosa, que existe de ter um carro autônomo, mas e aí, quando o carro autônomo atropela alguém? Então, essa é uma questão ética que a gente precisa também refletir. Então, aqui no caso, nós temos o dilema da autonomia e da responsabilidade das máquinas. Até que ponto, por ele ser uma inteligência artificial, ele tem autonomia total para responder sobre suas decisões?
até que ponto quem programa a inteligência artificial tem responsabilidade sobre os efeitos dos seus atos. E aí, nós temos que ter uma garantia de equidade, nós temos que ter algum critério para avaliar qual é a responsabilidade, nós ainda não temos. Então, o futuro das relações entre humanos e máquinas depende dessa reflexão ética. Exemplos que nós vamos citar aqui de coisas que já aconteceram que nos levaram a essa reflexão, a esse pensamento sobre a ética no uso da inteligência artificial. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro é a questão do viés algoritmo. Como assim o viés algoritmo? Nós tivemos um episódio, né, da seleção que você tem em algumas páginas do Google que pede para que você selecione imagens, né? Várias páginas têm esse processo de seleção para determinar se você é mesmo um ser humano, né, que está acessando. E aí nós tivemos um momento em que o algoritmo levou ao entendimento que a foto desses dois jovens negros eram fotos de gorilas. E com isso, em todo o planeta, páginas que pediam para selecionar imagens colocaram essas... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!